Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Medicina Descomplicada. Meu nome é Marcos Falcão e aqui a medicina é tratada sem enrolação. Sentiram minha falta? Dei aquela leve pausa, né? Deu até tempo de crescer uma vasta cabeleira, né? Mas sabe quando você para para dar aquele impulso? O canal vai voar agora, meu amigo, tá? Se inscreve aí no canal. Compartilha com os amigos, manda para todo mundo que o assunto que eu escolhi para poder voltar com tudo é importantíssimo. Não é à toa. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque eu estou começando a atender vários pacientes, tá? Eu atendo para telemedicina por todo o Brasil, tá? Eu posso atender para o Brasil inteiro. Então, gente de todo o Brasil se consulta comigo e muitos pedem um check-up geral. No check-up geral, eu peço sempre esses exames aqui, ó. TSH, T4 total e livre. O que é que isso significa, Falcão? Pelo amor de Deus. O tema do vídeo é hipotireoidismo subclínico. Você sabe pelo título e pela capa, né? Enfim. Eu vou explicar para você o que é cada um desses hormônios, qual o perigo dessas circunstâncias, mas antes eu preciso fazer uma observação e aí eu quero que você preste muita atenção. Depois do advento, né, da C19, o maldito do vírus, tá, segundo pesquisas científicas publicadas em revistas renomadas, tá, esse desgraçado, ele gatilha doença autoimune nas pessoas, porque o hipotireoidismo, ele é, na esmagadora maioria das vezes, autoimune. É muito raro ser causado por outra coisa, tá? E além disso, também pesquisas demonstram que uma proteínazinha que consta em algumas substâncias, que não pode falar muito aqui no YouTube, né? Isso, também estão relacionadas a gatilhar essa questão de doenças autoimunes, inclusive o hipotireoidismo. Exatamente isso que você está ouvindo. Muito bem, mas vamos continuar. Então o paciente ele se consulta comigo, eu peço lá os exames, peço o TSH e tenho uma surpresa. O exame está alterado. TSH está acima do valor de referência. E o que é esse tal de TSH? Vou precisar que você entenda como o nosso corpo é complexo. O nosso corpo é uma máquina incrível, tá? Eu vou tentar explicar isso de forma descomplicada para você. Ó, a gente tem uma glândula, que é uma glândula que é mestre no corpo, tá? É a hipófise. A hipófise, ela é responsável por produzir os hormônios tróficos. O que é que isso significa? São hormônios que agem em outras glândulas para essas outras glândulas produzirem outros hormônios. Ficou complexo? Eu vou dar exemplo. A glândula hipófise produz o hormônio gonadotrófico, tá? Porque ele age nas gônadas, LH, FSH, tá? Para produzir o quê? Estrógeno, progesterona e no caso do homem a testosterona. Vou dar outro exemplo então. Adenocorticotrófico. Meu Deus, que nome horrível. O que é esse aí? É o hormônio que age na glândula adrenal ou suprarrenal. E o hormônio tireotrófico. Tireotrófico, por quê? Age na tireoide. Tireoide ou tiroide, né? Enfim. Que é essa glândulazinha que a gente tem aqui, tá? A tireoide, ela tem por função produzir um hormônio chamado de T4. Entenderam o mecanismo? A hipófise produz um hormônio que estimula a tireoide a produzir outro hormônio. E esse outro hormônio se chama T4. O T4 tem como função, basicamente, fazer com que o nosso corpo funcione. É isso. É isso. Se você tiver esse hormônio baixo, o seu organismo vai ter o metabolismo completamente comprometido. Tá? Então você vai ter sonolência, você vai se sentir fraco, indisposto, você vai ter um intestino
preguiçoso, vai ficar com prisão de ventre, vai ter que usar supositório. Ó, cuidado, tá? Cadeirinha, pessoal. Tem coisa para usar do supositório, tá? Você definitivamente tem uma redução geral do metabolismo. Simplesmente começa a existir alterações, tá, nos exames, no lipidograma, né, no colesterol, etc. Começa a ficar elevado. O risco de doença cardiovascular aumenta. Em resumo, meu irmão, se você tiver baixa de hormônio tireoidiano, se você tiver hipotireoidismo, você tem que se medicar, você tem que repor o hormônio, senão você não vai viver, tá? Ponto. Só que o tema do vídeo não é hipotireoidismo, não. É hipotireoidismo subclínico. E qual é que é a diferença, Falcão? Aí é que tá. O nosso organismo, ele é absolutamente fantástico, como eu falei. Lembra que a hipófise produz um hormônio que age aqui, e aqui produz um hormônio que age em tudo? Pronto. Quando isso daqui, quando a tireoide, ela começa a não funcionar da forma adequada, sabe o que acontece? Num mecanismo que a gente chama de feedback, ou traduzindo seria retroalimentação, enfim, para compensar, tá? Ó, esse carinha aqui não está funcionando não. O que é que o organismo pensa? Eita, então eu vou mandar mais estímulo para lá. Joga para lá, joga para lá para produzir. E aí a hipófise começa a se sobrecarregar, ela começa a produzir um monte de hormônio tireotrófico, TSH, tá? Para que aí funcione direito a tireoide. Por isso, muitas vezes, as pessoas não têm, muitas vezes, na maioria das vezes, tá? A pessoa não tem nenhum sintoma e só descobre que tem o hipotireoidismo subclínico e, enfim, a realidade é que, hora ou outra, vai acabar desenvolvendo o hipotireoidismo clássico, tá? Mas a circunstância, tá? É justamente essa. Você não tem ainda a clínica do hipotireoidismo, mas o teu hormônio que estimula a tireoide está aumentado pra caramba. Existem situações em que o paciente tem sim os sintomas de alguém que esteja com hipotireoidismo. E existem situações que o nível do TSH, que é esse hormônio daqui que é produzido pela hipófise, está muito alto e a gente tem que começar a tratar. Como é que trata isso daí, doutor Falcão? Levotiroxina, tá? Sódica. O hormônio né, o T4 tem vários nomes comerciais. Puran T4, Synthroid, não sei o que, enfim. Tudo a mesma coisa. Tá? É tudo hormônio tireoidiano sintético. Tá? Que você tem que repor. Se você não repor, você vai ficar... Por exemplo, sabe o Ronaldo Fenômeno, jogador? Pronto, ele tem problema, ele tem hipotireoidismo. Ele parou de jogar porque estava com hipotireoidismo. Começou a ficar muito gordo, começou a ficar muito lento, sonolento, enfim. Problema na tireoide, tá? É isso que acontece. Então, meus amigos, como é que faz, doutor, para tratar isso daí? O tratamento, ele precisa ser avaliado, tá? A gente precisa saber se vai administrar o hormônio T4 numa situação de hipotireoidismo subclínico a partir dos níveis, né? Quando a gente dosa a partir do exame de sangue, do TSH, do hormônio que é produzido por isso aqui. Se ele tiver alto pra caramba, meu irmão, já tem que começar a tomar. Se já está começando a ter os sintomas realmente, tá? Já tem que começar a usar o hormônio, já tem que começar a se medicar. Definitivamente tem que começar a se medicar, tá? Então, meus amigos, essa é uma doença silenciosa, é um problema silencioso que pode causar males importantes e que simplesmente a gente precisa vigiar. De fato, muita gente acaba achando desnecessário fazer exame. A medicina ela tá muito... esse papo chato, sabe? Esse papo chato que existia nas minhas aulas, né? Que não era médico que vinha dar aula não, tá? Era sociólogo que vinha dar aula.
no meio, né? Então a medicina, ela está muito laboratorizada, ela está muito isso e aquilo. Vai te catar, como é que eu vou descobrir hipotireoidismo sobre clínica se eu não tiver exame? Se eu não tiver exame, tem que fazer exame de check-up, tem que saber como é que está o corpo. Essa é a única forma da gente diagnosticar. Não tem outra forma, tá? Então, meus amigos, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Tem tratamento? Tem tratamento, lógico. Vai desenvolver o hipotireoidismo, invariavelmente as pessoas acabam desenvolvendo o hipotireoidismo, tá? Mas a gente tem que começar, né, a tratar, a procurar se cuidar desde antes, tá? Porque as placas de gordura nos nossos vasos sanguíneos, elas só fazem acumular ao longo do tempo, tá? Uma vez que se ganha peso, é muito difícil perder. Enfim, é uma série de problemas, uma bola de neve. Então, meu camarada, se cuide. Se cuide, periodicamente, se consulte. Periodicamente, dose seus hormônios. Veja, realmente, a sua situação. Essa é uma situação silenciosa. Eu tô apontando pra cá porque eu fiz um roteiro do vídeo, tá? Tudo que eu falo da minha cabeça, que eu estudei essa porra. Entendeu? Eu falo da minha cabeça que eu estudei o seu assunto, tá? Não tô tendo cola, não. É só o roteiro aqui, ó. Ah, implicação com a saúde, não. Pronto, é isso. Por isso que eu tô apontando pra aqui, tá? É o que eu falei, aqui é sem enrolação nenhuma, tá? Então, meus amigos, é o seguinte. Tá explicado o que é o hipotireoidismo subclínico, entenderam? É quando os níveis do hormônio tireoidiano, o T4, que é o que é produzido por aqui, tá normal, enquanto esse daqui tá aumentado, às vezes aumentado para chuchu, tá? Para poder compensar a disfunção disso daqui. Fechado? A diferença dele para o hipotireoidismo já definido é que no hipotireoidismo já definido tá esse daqui normal e esse daqui baixo. Entenderam? E o paciente já está sintomático, lógico. Né? Enfim. Fechado, pessoal. Entenderam? Dá um feedback, fala se eu enrolei demais, fala se eu fui muito cientifiquez aqui, tá? E o propósito aqui é sempre ser descomplicado, mas tem coisas que eu realmente preciso fazer as referências e explicar, tá? Particularmente esse assunto é um pouquinho difícil, porque complicado, porque envolve endocrinologia, e endocrinologia é bem complexo de fato, tá? Então, um forte abraço, tá? Se inscreva no canal. Aqui embaixo tem o meu número para atendimento para todo o Brasil, beleza? E eu tô também, tá, pessoal, pensando em criar um grupo particular, tá, no Telegram, e depois a minha própria plataforma, meu próprio site, para poder postar conteúdos exclusivos de saúde, artigos, vídeos e interação com vocês. Tudo vocês que mandam. Vocês vão dizer, doutor, fala isso, doutor, fala aquilo. Eu vou lá e vou estar com vocês. Fechado? Forte abraço, até a próxima. Compartilhe o vídeo, viu? Tchau, tchau.